Bom, pessoal, hoje eu vou produzir aqui um conteúdo, apresentar a famosa cabeludinha vermelha, que tornou-se famosa com a história que eu vou contar. É uma planta de uma bela história e eu vou começar lá atrás, no século XIX. Na primeira metade dos anos 1800, veio para o Brasil um jovem dinamarquês chamado Peter Clausen. Peter Clausen começou a trabalhar com coletas botânicas, coletas de material zoológico para estudo. Nessa época, o Brasil estava se abrindo, tinha se aberto a partir da independência, um pouquinho antes, com a vinda da princesa Leopoldina para o Brasil, se aberto aos cientistas estrangeiros. E o Peter Clausen era dinamarquês. Ele, chegando ao Brasil, ele procurou um outro dinamarquês que morava nos arredores da atual Belo Horizonte, na na vila, na época, de Lagoa Santa, chamado Peter Land, que é considerado o pai da paleontologia brasileira. Então o Clausen começou a fazer coletas botânicas para o Lund e outros botânicos e zoólogos dinamarqueses. No ano de 1840, nos arredores da Serra do Caraça, mesmo pode-se dizer também da atual Belo Horizonte, que ainda não existia na época, não tinha sido fundada, ele encontrou uma planta em flores, que é essa plantinha aqui, que foi batizada 17 anos mais tarde, pelo Otto Berg, em 1857. Foi o ano que o Berg, quem acompanha os vídeos sobre mirtáceas aqui nesse canal deve ter ouvido, deve se lembrar do nome dele, do Otto Berg. Ele foi o responsável pela parte de mirtácea na flora brasiliensis. E ele descreveu essa espécie com base num ramo florífero que estava lá no herbário, na coleta do Peter Clausen. Mais uma curiosidade sobre o Peter Clausen foi que ele se estabeleceu no Brasil, ele se radicou, viveu muitos anos aqui e era conhecido entre os brasileiros como Pedro Cláudio dinamarquês. Então muitas coletas dele trazem esse nome, Pedro Cláudio dinamarquês, que nada mais é que o Peter Clausen. Tudo ia bem no nome da estabilidade dos nomes botânicos, no mundo da botânica, quando veio no ano de 1893 um outro botânico, do qual eu já falei aqui no canal, o Hilmar Kjærsskov, e em 1893 ele publicou um grande livro, um tratado sobre as mirtáceas brasileiras. Então ele pegou a Mircea glomerata, que tinha sido descrita pelo Berg em 1857, e transferiu-a do gênero Mircearia para o gênero Eugênia. Ele julgou que os caracteres dessa espécie a encaixavam melhor no gênero Eugênia do que Mircearia. E aí, ao fazer isso, ela passaria a se chamar Eugênia glomerata, transferindo a espécie glomerata de Mircearia para Eugênia. Só que já existia um nome de uma outra Eugênia glomerata, que não tinha nada a ver com essa planta, então ele não podia usar esse nome. E aí, quando acontece isso, tem que se criar um nome substituto, porque não pode haver um homônimo, duas Eugênias glomerata, no caso. E aí, o que fez o Kjærsskov? Ele criou o nome Eugênia cabeludo, com 2 L's e O no final. E, ao mesmo tempo, havia uma outra planta cultivada pelo grande amigo e grande colaborador do Kjærsskov, Auguste Glasieux, que também tem uma bela história, já falei também no canal. O Glasieux levou o conhecimento dele uma outra plantinha que já era conhecida na época como cabeluda, cabeludo ou cabeludinha, até os dias de hoje, jabuticaba amarela, tem sido chamada recentemente. E ele achou que a planta fosse muito próxima, a cabeludinha amarela, cultivada nos jardins do Rio de Janeiro, introduzida pelo Glasieux, fosse muito próxima dessa espécie coletada lá atrás, no início do vídeo, como eu falei, pelo Clausen. Só que, lembrando, essa planta só se conhecia o ramo e as flores, não se conheciam os frutos até então. Mas o Kjærsskov achou essa planta muito próxima da cabeludinha amarela e classificou as duas na mesma espécie, que passou a se chamar Eugênia cabeludo,
porque, recapitulando, já existia uma outra Mirciaria aglomerata. Então, a espécie original do Clausen, essa que está aqui na minha mão, passou a se chamar Eugênia cabeludo ou Eugênia cabeludo variedade cabeludo, a variedade típica, a variedade original. E a cabeludinha amarela, muito cultivada já naquela época, final do século XIX, nos jardins e pomares do Rio de Janeiro, ele chamou de Eugênia cabeludo variedade glasioviana, em homenagem ao Glasiou. Já no século XX, novos estudos botânicos concluíram que tanto a Eugênia cabeludo, variedade cabeludo, de Minas Gerais, e a Eugênia cabeludo, variedade glasioviana, se encaixavam melhor no gênero Mirciaria e não mais no Eugênia. Então, voltam as espécies para o gênero Mirciaria. Voltando à Mirciaria, já existia o nome Mirciaria aglomerata, e Eugênia cabeludo, e o nome cabeludo não seria mais válido, porque Mirciaria aglomerata era o nome disponível e mais antigo. E a tendência, já no início do século XX, foi de se desprezar as variedades botânicas. Então, o botânico que fez esse tratamento, ele simplesmente chamou as duas espécies, ou as duas variedades botânicas, como reconhecia o que é SCOL, de uma coisa só, Mirciaria aglomerata. E a cabeludinha amarela começou a ser cada vez mais cultivada, estudada, difundida por todo o Brasil. É uma planta fantástica, vocês encontram inúmeros vídeos sobre ela na internet. Ela começou a ser difundida com o nome Mirciaria aglomerata. E sob esse nome, vários trabalhos científicos, trabalhos de estudos de conteúdo de vitamina C, por sinal, uma das frutas no mundo com maior teor de vitamina C, a cabeludinha amarela, passou a ser chamada de Mirciaria aglomerata. Então, até hoje, existem pessoas que ainda não sabendo da diferença da cabeludinha vermelha e da cabeludinha amarela, chamam a amarela ainda de Mirciaria aglomerata. Foi só no final dos anos 1990 que o botânico Marcos Sobral, um catedrático, um dos maiores especialistas em mirtáceas brasileiras, percebeu a diferença. Mesmo sem conhecer o fruto da planta de Minas Gerais, a Mirciaria aglomerata, ele chegou à conclusão que era uma espécie única e diferente da cabeludinha amarela, que na combinação da variedade que já existia, lembrar lá que se chamava Eugênia cabeludo variedade glasioviana, passando para a Mirciaria, passou a ser chamada Mirciaria glasioviana. Então, hoje em dia, a planta de Minas Gerais se chama Mirciaria aglomerata e a cabeludinha amarela não é a mesma espécie. É uma espécie à parte que se chama Mirciaria glasioviana. Mas nessa época em que o Sobral reconheceu Mirciaria aglomerata, a cabeludinha de Minas Gerais, e Mirciaria glasioviana, a cabeludinha amarela do Rio de Janeiro, como espécies diferentes, que surgiu um trabalho, um levantamento florístico feito na Serra do Caraça, na RPPN do Caraça, uma reserva natural onde há um mosteiro administrado pela Igreja Católica. E nesse levantamento florístico foi fotografada uma frutinha pequena, uma foto de uma qualidade razoável em 2006. E, surpresa, o fruto dessa espécie era incrivelmente vermelho, consistentemente vermelho escarlate, como vocês veem na imagem aqui ao lado. Passou-se então a correr uma lenda entre os colecionadores de fruta, todos queriam ver a cabeludinha de frutos vermelhos. E, naturalmente, o nosso grande amigo Antônio Luiz Mosbacher, que eu chamo de decano dos colecionadores de fruta no Brasil, e também o Harry Lorenzi, se juntaram a nós aí nessa empreitada e fizemos várias viagens a Minas Gerais, a Serra do Caraça, aos arredores de Belo Horizonte. Foram 4 ou 5 viagens até localizarmos essa planta na natureza,
O Harry Lorenzi chegou a falar para mim: você é louco, Marco, essa planta é uma lenda, não existe cabeludinha vermelha. E desistiu no meio do caminho, vamos falar assim, e eu continuei insistindo com o Antônio, e 2 ou 3 anos depois, finalmente achamos a planta e conseguimos uma quantidade pequena de sementes na mata, mas isso é uma longa história dessas viagens que eu posso fazer um vídeo, um conteúdo só sobre isso. E realmente conseguimos introduzir ela em cultivo, formamos muda, ela tem um crescimento muito lento, ela começa a florescer desde bem pequenininha, com 20, 30 centímetros ela já começa a florescer, só que cada ano ela dá 1, 2, 3 floradas e talvez na 10ª florada que ela começa a segurar frutos. Quer dizer, quando uma mirtácea faz isso, se diz que ela tem uma fase juvenil muito prolongada, apesar dela ser precoce, de começar a florescer cedo, ela leva muitos e muitos anos para poder firmar os frutos. Bom, a qualidade do fruto, vamos fazer uns comentários, vocês podem ver aqui na foto, que os frutos são velutinos, principalmente quando jovens, da Missera aglomerata. Eles têm uma casca vermelha, bem fina, comestível, diferente da cabeludinha amarela, Missera glasweviana, que tem uma casca dura. A Missera aglomerata, cabeludinha vermelha, tem uma casca comestível, uma polpa amarela, aquosa, bem doce, sem acidez. E uma semente menor e sem pilosidade, sem indumento, sem pelinhos aderidos à semente, que é a mais escura. Bom, pessoal, isso aqui é o padrão de mudas da Missera aglomerata aí que a gente envia. Quem quiser saber como é que é o nosso envio, vai lá no conteúdo sobre como é jardim, envia suas mudas, os vídeos de recebimento, vão lá e dão uma conferida. É uma planta muito lenta, como eu já falei, essa mudinha aqui tem mais de 2 anos, ela é lenta assim no início, a partir desse ponto ela é rápida, ou relativamente rápida, então o processo para formar mudas dessa espécie a partir de sementes é bem difícil, e essa é uma das razões pelas quais poucos viveiros se aventuram a fazer mudas de Missera aglomerata. Mas esse é o padrão que a gente envia. Ela tem uma folhagem muito bonita, jovem, eu esqueci de falar isso. Vamos ver aqui nesse exemplar maior, ó. A folhagem nova dela é rósea. As nervuras são verdes. Depois ela tem um aspecto algo pêndulo, né? Depois ela vai amadurecendo e se tornando verde. Sempre a folha é pilosa, mesmo na planta adulta. Esse exemplar aqui em vaso já está cheio de botõezinhos florais, ó. Os botões ainda não abriram. Como eu falei, ele levou vários anos florescendo até finalmente segurar os frutos. Então é uma beleza você ter uma planta dessa na sua casa, em vaso, ocupa pouco espaço. Como é uma espécie de altitude, aqui na nossa região a gente usa mais da meia sombra, muito embora a sol pleno ela frutifique com maior quantidade de frutos. Pessoal, vamos mostrar ao vivo a filmagem de um fruto da cabeludinha vermelha Missera aglomerata. Não estamos propriamente na época da frutificação, porém essa é uma espécie que floresce e frutifica ao longo do ano, em vaso ou no pomar. Ela é uma planta de frutificação intermitente. Você nunca tem uma quantidade enorme de frutos simultâneos, né, ao mesmo tempo, mas você tem ao longo do ano. Hoje, por acaso, dia que a gente está recebendo aqui o glorioso Fly, grande youtuber, para nos ajudar aqui na filmagem dos conteúdos para o canal, a gente estava com um frutinho no pé, então a gente colheu, colocou nesse pratinho junto com a folha madura e a folha jovem. Os frutos em geral têm 2,5 cm de diâmetro, esse daí está um pouquinho menor, está com 2 centímetros. Eu atribuo isso a nós estarmos experimentando aqui uma primavera extremamente quente, efeito do El Niño no ano de 2023.
e por isso o fruto ficou um pouquinho menor. Mas vai dar para a gente fazer aqui um teste e mostrar para você as características. Fruto da cabeludinha vermelha, bem escarlate, né, na cor. A casca é fina, diferente da outra cabeluda. E a casca é comestível, ó. A polpa é amarelinha, a semente é preta, não tem indumento, quer dizer, não tem aqueles cabelinhos que a outra cabeludinha tem, a Myrciaria glaseoviana. E eu vou fazer a degustação aqui. Come-se com a casca e tudo, ela é bem fininha e comestível, ó. Com a descrição do sabor. O fruto é bem docinho, sem acidez nenhuma, sem adstringência também. A semente se separa facilmente da polpa, ó. Já consumi a polpa toda, aquela polpa amarelinha. A casca também, que é bem fininha e gostosa, não tem sabor ruim. E tá aqui a semente, ó. A semente tem a testa, né? Tem a casca marrom escura, fina. E aqui já está revelando o interior da semente verdinha, né? Então vamos plantar, vamos formar uma mudinha aí. Mais uma da bem rara ainda cabeludinha vermelha, Myrciaria glomerata. Aproveitar para mostrar aqui uma folha com os botõezinhos florais, ó. Vamos aproximar bem a câmera. Dá para perceber que o cálice, que é de onde sai o botãozinho floral, é bem indumentado, né? Tem bastante pelinhos, como tem todas as folhas. Vamos ver se a gente capta aqui na face de baixo, que é a face abaxial da folha, também esses pelinhos. Nos próprios ramos também tem bastante indumento. E as flores, que é o que a gente chama de flor axilar, né? Tá na axila da folha, onde ela encontra o ramo. E são flores aglomeradas, se fala flores em glomérulos. Isso deu origem ao nome científico da planta, Myrciaria glomerata, de flores aglomeradas. Vamos passar aqui ao exame da folha. Então aqui temos as folhas jovens, tem mais indumento aí, tem mais pelinhos ainda, né? Tô passando o dedo aqui, parece até que tô acariciando um cachorro, um mamífero, né? Bem peludinha. Cabeludinha, como diz o nome, né? Aqui temos essa estrutura, que são essas folhinhas. Isso aqui é uma coisa que acontece em muitas espécies de mirtácea, principalmente do gênero Splenia myrciaria, como essa aqui, que são os catafilos ou catáfilos, ó. Essas folhas modificadas que antecedem as folhas definitivas. Então a Myrciaria glomerata tem esses catáfilos aqui, ó. Várias pessoas que cultivam jabuticabeiras, outras espécies de Plínia, vão observar isso também. Em espécies de Eugênia, isso não é tão comum, a presença de catáfilos.